Que bom ter você nesse vídeo. Hoje vamos falar de um tema muito importante que traz muito sofrimento para as pessoas, que é o término de um relacionamento. A pergunta que fica é: quem é que perde mais num término de relacionamento? Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, ative as notificações e deixe o seu like, porque toda essa sua interação ajuda nós a aumentarmos esse canal e ele ter mais visibilidade. E é muito importante a sua participação aqui. Mas antes disso, roda a vinheta. No meu trabalho clínico, eu atendo muitas pessoas que passam ou passaram por um término de relacionamento. E é sempre um processo muito doloroso, que envolve muitas incertezas, sentimentos conturbados e saudade. A saudade dói quando o relacionamento termina. Primeira coisa que eu preciso começar falando para você. As duas pessoas perdem no término de relacionamento. Quem terminou e a outra pessoa que talvez não queria o término. Ou talvez os dois chegaram em um acordo e resolveram terminar essa relação. Todos sofrem, todos perdem, mas tem uma que perde mais. Mas isso vai ficar para o final do vídeo. Então fica aqui comigo que no final eu vou te dizer quem é a pessoa que perde mais. Talvez você esteja no término de relacionamento e seja você a pessoa que está perdendo mais com esse término. E eu vou dizer por que você pode estar vivendo isso. Vamos ao primeiro impacto de perda quando tem o término de relacionamento. A primeira coisa é o afastamento emocional. As duas pessoas estavam juntas, interagindo, falando ali constantemente, trocando ideias, projetos, e de repente existe uma ruptura nesse vínculo emocional. Nisso vem a saudade, vem um vazio existencial, porque você sabe que tem uma pessoa que está viva, mas é como se ela estivesse morrendo na sua vida. Por quê? Ela não vai mais ter aquela constância em te mandar mensagens, ela não vai mais participar do seu dia como ela estava participando antes. Terá um afastamento que é natural neste processo, mas que dói, porque você até gostaria de continuar compartilhando a sua vida com aquela pessoa. Talvez você tenha terminado e você entende que é uma pessoa legal, mas ela tem conflitos muito grandes dentro dela que estavam atrapalhando o relacionamento, ou até ela não tinha maturidade para continuar a relação. E aí precisou desse término. Mas você continua gostando da pessoa. Você continua achando essa pessoa alguém interessante para conversar, para compartilhar a sua vida. Talvez era uma pessoa que te dava muitos conselhos e você gostava dessa participação constante nos seus projetos, nas suas decisões. Só que quando tem um término, tem essa ruptura emocional, porque você não vai mais ter contato constante com essa pessoa. Isso faz parte. As duas pessoas vão perder nesse processo, nessa ruptura emocional. A segunda coisa que acontece é a separação daquilo que foi construído juntos. No namoro isso acontece menos, mas eu já vi dar brigas, por exemplo, por causa do pet. Com quem que vai ficar o pet? O gatinho, o cachorrinho, e aí começa a ter uma discussão, porque um quer ficar, o outro acha que cuidava mais, que é dele, e aí começa a ter uma divergência aí. Mas quando é um término de um casamento, essa dissolução é mais vista, porque aí vai separar os bens, vai ver quem vai ficar morando aonde, se tiver filhos vai ter que fazer a guarda compartilhada desses filhos. Então, são momentos onde você vai separar o que é seu e o que é do outro. E nisso, você vai também entrar num processo de luto, porque cada coisinha que estava ali dentro da sua casa tinha uma história, tinha um porquê estar ali. E agora você vai ter que se desfazer ou abrir mão disso. E aí você vai me dizer: ah, mas tudo bem, tá tendo briga e confusão por conta de coisas materiais. Eu entendo, parece até uma futilidade. Só que as coisas materiais
carregam um valor simbólico. Não é só pela coisa em si, mas uma casa tem memórias ali e não é fácil você pegar a sua mala, arrumar e ir embora. Alguém vai sofrer com isso. Deixar os filhos ali que você estava acostumado a vê-los constantemente e agora você vai para um outro lugar que você não verá mais eles com essa constância. Tudo isso é uma perda, mas os dois vão continuar perdendo, porque ninguém vai sair com tudo. Isso não vai acontecer. Vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou seja, os dois vão perder nesse processo de dissolução. Outra separação que acontece é a separação da vida social. O casal frequentava a família do outro e de repente, numa separação, os convites vão diminuir, vão ter pessoas que vão ficar do lado de um e vai ficar contra o outro, ou nem vai dar a opinião, mas vai se distanciar, mostrando mais interesse e mais conexão com a outra pessoa do término. Então, isso vai acontecer. Toda aquela construção familiar que vai se distanciar, vai ter essa ruptura. Existem pessoas que quando terminam e se separam, vão lá e bloqueiam a família inteira do ex, da ex, e aí não quer ter mais contato com ninguém. É errado fazer isso? É certo fazer isso? Depende. Depende do que a pessoa entende naquele término e como ela vai trabalhar o processo de luto dela. A gente julga, né, baseado naquilo que a gente faria, naquilo que nós acreditamos que seria a melhor forma, mas cada um é de um jeito. Cada um sabe qual é o limite, cada um sabe daquilo que não dá conta e daquilo que precisa se afastar. Então tem coisas que a gente não entende, que a gente não concorda, mas que a gente precisa respeitar nesse término. Outro ponto que faz as duas pessoas perderem é no processo de luto. Os dois vão entrar no processo de luto. Tem pessoas que quando chega ao término, começa a stalkear o outro e a pensar assim, a pessoa já está bem, já está tocando a vida dela, já está conhecendo uma outra pessoa, mas mesmo assim ela está vivendo o luto dela, do jeito dela, com os recursos emocionais que ela tem. Tem pessoas que aparecem nas fotos sorrindo, mas não leve em consideração aquilo que você está vendo. As pessoas fingem nas fotos, as pessoas simulam. Por quê? Ninguém vai aparecer numa foto mostrando que tá triste, que tá angustiado. A gente vai mostrar o nosso melhor lado. Um vai estar preso no processo de negação, tentando entender o que está acontecendo ali. O outro já vai estar num processo mais de aceitação, tentando tocar a vida dele, se distanciando de fato, mas os dois vão passar pelas fases do processo de luto. Sabe quem perde mais neste processo? É a pessoa que fica mais presa na negação. Quanto mais você ficar sem aceitar que chegou o fim e que você precisa seguir a sua vida, mais você vai sofrer. Quanto mais você ficar negando que o relacionamento terminou e que a pessoa decidiu não estar mais na sua vida, mais vai aumentar o seu sofrimento, porque você vai ficar tentando se enganar, buscando estratégias para tentar reaver esse fim, e isso não vai acontecer. E sabe o que acontece que pode te adoecer neste processo? Você começar a desenvolver pensamentos obsessivos ligados, por exemplo, a uma tentativa de reconquistar essa pessoa. Então você cria uma obstinação doentia para tentar convencer a outra pessoa que o término não deveria acontecer e que você é a paixão desta pessoa e ela está apenas confusa da cabeça. Você começa a insistir para que ela apenas tire um tempo para pensar. E sabe o que a pessoa vai falar para você? Tá bom, então eu quero um tempo. Não, ela não quer um tempo. Ela já terminou. Ela está dizendo isso porque ela já percebeu que você não está conseguindo ter maturidade para aceitar o fim. Então ela disse aquilo que você precisava ouvir. Mas se uma pessoa terminar com você, mesmo que você não aceite, mesmo que você não entenda e mesmo que você não queira,
siga a sua vida. Quanto mais você ficar preso na negação, mais você vai perder. E quanto mais você seguir a sua vida, mais você vai ganhar com a maturidade que você vai conseguir, mesmo nesse fim que você não queria. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu comentário aqui, porque ele ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo, um abraço e até lá!